Que alegria estar aqui com você na TV Evangelizar. Estamos ao vivo aqui na nossa programação, 24 horas de programação chegando aí na sua casa. E esse aqui é o programa A Vida em Foco. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Chegamos com o sinal do satélite aí na sua casa, também pelo canal digital e pela internet que você pode acessar no nosso site. E hoje eu quero apresentar a você um rito dentro da Igreja Católica que se chama Rito Maronita. Já ouviu falar ou não? Mas fique tranquilo que você vai conhecer. Ele tem sede no Líbano e está em plena comunhão com o Papa, mas é a Igreja Católica Oriental. Então nós vamos conhecer um pouco mais sobre este rito e conversar com o padre Nimtalá Karam, que é padre católico do Rito Maronita e celebrante na Catedral Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. Ainda vamos falar sobre a violência contra os idosos, que aumentou 38%. Merece a nossa atenção, vamos identificar esses casos de violência, vamos prevenir, vamos denunciar, você vai ter instruções para tudo isso. Vamos ainda falar sobre o Festival Aleluia, que começa amanhã. E olha só, o Papa Leão XIV mandou uma mensagem para quem vai participar. Você vai ver também como dá para ser mensageiro de Jesus das Santas Chagas em qualquer lugar do país. Um grupo de caminhoneiros leva a devoção às Santas Chagas no painel. Olha só que interessante, né? E também vamos trazer para você a história de São Lourenço de Brindisi, que é sacerdote, doutor da igreja, grande defensor da fé católica, e a memória é celebrada justamente neste dia. Então fique aqui comigo, estamos começando o programa A Vida em Foco. O que é o rito maronita? Você já tinha ouvido falar? Hoje a gente vai entender se existem diferenças dentro do próprio rito da Santa Missa, como que foi que ele se desenvolveu, que ele surgiu ao longo da história da igreja. E para isso nós convidamos o padre Nimtalá Karam, que é padre católico do Rito Maronita, é celebrante na Catedral Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo, e Igreja Histórica de Bom Jesus, em Curitiba. Então, eventualmente, o padre está aqui, provavelmente uma vez por mês, para rezar esta missa no Rito Maronita. Não é isso, padre? Sua bênção, viu, meu querido? Boa tarde, Deus abençoe todos vocês. Amém. Seu português é muito bom, padre. O senhor é do Líbano? O senhor é do Líbano ou não? Sou libanês, sim, já tenho 3 anos aqui no Brasil. Porque é muito bom o português, eu notei, né, quando a gente conversou. Então, tô na luta por enquanto. Tá na luta, que bom. Padre, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu queria que o senhor hoje nos desse, assim, um pouco da história, né? Eu quero saber como que esse rito aconteceu, né? Como que ele chegou na história da igreja. Mas a gente pode começar entendendo o que é este rito, né? O que ele tem de diferença, por exemplo, para a missa que a gente tem aqui no Oriente com os outros ritos, né? O rito latino, enfim. Sim. Então, como a igreja maronita e católica, não pode negar isso, somos uma igreja católica, um dos 24 igrejas católicas da igreja, né? Porque eles sabem que na igreja católica tem 24 igrejas, né? Na igreja católica, uma delas é latina e o resto é do Oriente. E uma das 23 que existe no Oriente tem na igreja maronita, de onde eu venho, onde eu celebro e onde o nosso rito surgiu. Então, a igreja maronita iniciou com esse santo, sabe? O Santo Marum. O Santo Marum que fundou a nossa igreja. Ele nem tinha a ideia de criar uma igreja, só que ele queria viver uma vida ascética próxima de Deus, e o jeito dele chamou mais atenção o povo. A gente está falando no século V, né? O quinto século, porque ele morreu no 435. Mas o rito, como já falou do rito, o rito tem várias diferenças, com certeza. A nossa liturgia tem a nossa língua litúrgica, que é a aramaico. De vez em quando, vocês vão ouvir o padre cantando ou falando em aramaico, que é a língua de Jesus, porque faz parte da tradição maronita.
É a língua falada por nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, especialmente nas palavras da consagração. O padre, durante a missa, vai cantar a palavra da consagração em aramaico, a língua de Jesus. E também, durante a missa, não tem um ato penitencial como a missa latina, porque a missa inteira é um ato penitencial, sempre pedindo perdão de Deus durante a missa. E o resto, se vamos também falar de todos os outros sacramentos, o sacramento, por exemplo, do crisma que temos, é sempre ministrado juntamente com o sacramento do batismo, né? E também o ano litúrgico maronita não é do jeito da igreja latina com 3 anos ABC que se repetem. Então é um ano só que se repete todos os anos. É um ano de 7 tempos. Temos 7 tempos durante o ano. O Natal, depois a Epifania, depois da Epifania a Quaresma, e depois da Quaresma a Ressurreição, e depois do tempo da Ressurreição, que é agora o nosso tempo, que talvez podemos chamar na Igreja Latina o tempo comum, só que na Igreja Maronita se chama o tempo de Pentecostes, que são 17 semanas, e depois tem um último tempo, que é o tempo da Santa Cruz. Então esse é o nosso tempo que se repete todos os anos, não tem 3 tipos de anos A, B, C do jeito latino, né? A diferença do rito, no rito maronita não há nenhum momento, como já falei, de ajoelhado também, né? Durante a liturgia somos sempre de pé. Agora, talvez, durante a celebração, vocês vão reparar que tem o povo que se ajoelha. Aqui no Brasil é assim porque o povo já acostumou com a ideia de se ajoelhar. Mas na nossa liturgia não tem momento de ajoelhados durante a liturgia. Sempre de pé, porque temos a espiritualidade do Cristo ressuscitado. Então, sempre de pé. A postura, assim, sempre ressuscitado. E na nossa liturgia também possuímos 8 anáforas também, né? Além do charar, que é rezado 5 vezes durante o ano. E o padre, durante a celebração, abençoa os fiéis 7 vezes com a cruz e com as espécies consagradas. Então, essas são os fatos um pouco mais importantes que podemos destacar. Claro que tem várias outras coisas, mas quem vai participar do rito da nossa celebração eucarística, então vai reparar essas coisas durante a celebração. Interessante. Me vem um pouco o rito ucraniano na cabeça, mas não sei se dá para fazer essa comparação. Acho que talvez a gente teria mais contato aqui, pelo menos no sul, né? Mas São Maron, ele tem influência, né? O nome Maronitas vem de São Maron ou não? Certo, é o nome dele. Então, o São Maron, infelizmente, não temos nenhum recado que fala sobre ele, somente 2 páginas de um livro. Um bispo que visitou, Teodoro do Ciro, visitou o monte onde tinha vários eremitas vivendo na época. Estamos falando na época de 400, né? 400 e pouco. Então, ele visitou o monte e encontrou esse Santo Maron e escreveu 2 páginas dele. E São João Crisóstomo, que era um amigo dele, mandou uma carta uma vez para um amigo dele. Então, são 2 recursos que temos, que podemos ter como referência do nosso santo fundador. Porque no início, o São Maron, ele nasceu na Síria e depois toda a comunidade veio para o Líbano e nasceu a igreja do Líbano, não da Síria. Só que o São Maron nunca pensou de fundar e criar uma igreja. Não tinha na cabeça de fazer uma igreja assim, nome dele. O São Maron só queria rezar e ficar próximo de Deus. A história fala do que temos, dos recursos que temos, que ele vivia no ar livre, entrava numa tenda quando o tempo fica um pouco mais forte. Mas a história fala que Deus deu para ele o dom de curar almas e corpo, e o povo veio muitas vezes para aprender dele como viver a vida cristã, e morreu em 435. E a comunidade começou a crescer, né? Então, depois de 200 anos e 50, né, no ano 686,
a igreja escolheu o primeiro patriarca, chefe da igreja, que é São João Marum. Então, foi o primeiro patriarca depois de 200 anos da morte de São Marum. Então, olha a ideia que nunca tinha para fazer uma igreja, só que a igreja depois, a comunidade cresceu e achou que tem que se organizar, tem que ter uma hierarquia para ser uma... E de lá podemos falar de 685, de uma igreja maronita, né? Começamos a falar de uma igreja maronita. Essa igreja foi sempre ligada ao Papa, nunca desvinculou da Sé Pontifical. Interessante. E para quem quer acompanhar uma missa dessa, esse rito, o senhor está em Curitiba, não é? Quando que o senhor faz essas missas? Geralmente eu rezo aqui em São Paulo, estou sempre presente na Catedral Maronita Nossa, sou o chanceler também da eparquia. Quando ouvir eparquia, significa diocese no linguagem. Em São Paulo todos os dias? Tem missas? Eu rezo todos os dias, às 18 horas, na Catedral Nossa Senhora do Líbano. E eu vou uma vez por mês, que é o primeiro domingo do mês. Que agora em agosto, dia 2 de agosto, estarei presente na igreja de Bom Jesus, a igreja histórica no bairro de Portão, quem conhece. Sim. É uma igreja da congregação dos Oblatos de São José, que nos acolheu uma vez por mês para rezar uma missa em árabe. Aqui em São Paulo, a gente reza só uma missa em árabe, o resto das nossas missas é em português. O rito é maronita, só que as letras são em português, as palavras em português. Então, uma missa só em árabe, que é o domingo, porque a comunidade árabe vem. Aí em Curitiba eu faço essa missa em árabe, porque a comunidade está procurando essa língua. Porque, sabe, são imigrantes e perderam essa identidade, às vezes está precisando mesmo rezar o Pai Nosso em português e Ave Maria em português, mas as pessoas cresceram com esse idioma, então quando chega a hora de rezar, eles querem sentir as emoções, a identidade toda vem na língua. Sim, com certeza. Padre, muito obrigada pela sua disponibilidade, por trazer para nós muito mais essa riqueza da nossa Igreja Católica, e seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar. Muito obrigado. Obrigada, meu querido. Obrigada. Agora vamos falar sobre saúde e eu quero trazer para você aqui com a Tarsila os benefícios da creatina. Vai lá, minha querida. É isso mesmo, Carol. Boa tarde para você que nos acompanha. Vamos falar dos benefícios da creatina que faz aí pela sua saúde. Então, se você está sofrendo com dores no corpo, presta atenção, aquela dor nas costas, dor no quadril, dor nas pernas, nos braços, aquele cansaço que você vem sentindo, você mal consegue levantar da cama, não consegue sentar num sofá direito. Então, presta atenção porque tem como resolver, porque tem o combo de creatina. Além da creatina, gente, tem também o colágeno tipo 2 e a coenzima Q10. Então, esse combo, ele é perfeito para cuidar da sua saúde, vai te dar mais força muscular, vai aliviar sim as suas dores e vai te dar mais energia, mais disposição para o dia a dia. Inclusive, os médicos indicam a creatina. Acompanhe só o recado da doutora Renata. 4 motivos para você colocar um combo de creatina no seu dia a dia. 1. A creatina ajuda a dar mais força e também auxilia na regeneração dos músculos, na cognição e função cerebral. 2. Coenzima Q10, que protege o coração, combate o cansaço e auxilia na regeneração das células. 3. Tem colágeno tipo 2, que auxilia na lubrificação das articulações e na diminuição das suas dores. 4. Eu, doutora Renata de Nóbrega, recomendo para você esse combo. Viu só, gente, como é importante? Então, entre em contato agora mesmo através do 0800 771 4646, porque tem promoção especial para você que está acompanhando o programa. 70% de desconto vai chegar aí na porta da sua casa e tem presente também. Olha só aqui, você leva 2 presentes. O sérum facial, que vai te ajudar a rejuvenescer, e também o gel de massagem, que acaba aliviando aí as suas dores. Não perca essa oportunidade de cuidar da sua saúde e é muito prático, viu? Vou até mostrar aqui, ó. Você vai colocar um scoopzinho, mexe e prontinho. É rápido, é prático e você toma e está cuidando da sua saúde. Então não perca essa oportunidade porque essa promoção ela é válida somente para os próximos 5 minutos a partir de agora. Então corre para o telefone, povo abençoado. Volto com você, Carol.
Obrigada, minha querida. E olha, tem um convite para você para esse próximo fim de semana. No dia 26 de julho, você que é empreendedor, você que é aspirante a empreendedor, está começando a fazer as suas vendas, tirar uma renda extra e precisa do quê? De informação, de formação, de uma consultoria. Então nós teremos este momento para você fazer isso, que é em parceria com a Pastoral do Empreendedor e a Associação Evangelizar é Preciso, o 4º Seminário de Empreendedorismo em Curitiba. Olha só o tema: Fé que constrói o empreendedorismo inspirado em São José. Então, este encontro vai acontecer a partir das 8 da manhã até às 7 horas da noite no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas e reúne palestras, momentos de espiritualidade, exposição de produtos e Santa Missa. Então, aproveite esse momento para você fazer já a sua inscrição. Acesse o site Associação Evangelizar é Preciso, faça a sua inscrição e esteja conosco. E você que acompanha as Santas Missas diariamente aqui na TV Evangelizar, já deve ter ouvido falar sobre o livro da Casa da Mãe, em que nós estamos arrecadando para o santuário passar por uma reforma necessária. Então você pode saber mais nas próprias missas, mas também no site do santuarioguadalupe.com.br. Pode fazer, inclusive, a sua doação para o livro Casa da Mãe. Participe, inclusive, Padre Reginaldo vai levar os nomes das pessoas que fizerem a doação diretamente lá para a cidade do México, no Santuário de Guadalupe. Próximo bloco, nós vamos falar sobre a violência contra os idosos que tem crescido e nós temos que estar atentos. Você que tem idosos em casa, você que é uma pessoa idosa, talvez esteja passando por uma situação que seja já sinal para essa violência. Então vamos aprender um pouco mais com uma especialista no assunto. Saímos com imagens de Belo Horizonte e você volta aqui comigo, hein? Capital de Minas Gerais nos acompanha pelo 15.1, canal aberto da TV Evangelizar. Foi inaugurado em 1897, Belo Horizonte, a primeira cidade planejada do Brasil. É conhecida pela sua arquitetura, pelas áreas verdes e pela rica gastronomia que atrai visitantes de todo o país. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa Vida em Foco, estamos ao vivo para todo o Brasil. E esse tema que nós vamos falar agora é um tema que, sinceramente, me causa uma certa indignação, porque nós vamos falar a respeito do aumento da violência contra idosos, um aumento de 38%. Em um momento que nós falamos em proteção aos direitos humanos, a inclusão, a direitos a tantas pessoas que se sentem ofendidas, como que a gente pode aceitar um número desse? É algo assim que estou expressando aqui para você a minha indignação. Mas é claro que nós não podemos apenas deixar os nossos sentimentos, né? Então a gente pediu aqui a ajuda da doutora Giovana para que a gente possa identificar sinais, porque muitas vezes, deixa eu já dar aqui as boas-vindas, doutora Giovana Sartório, que é advogada, muitas vezes a gente associa o termo violência à agressão física. E eu acredito que deve ir muito além disso. E até gostaria de começar por aí com você, né? Para a gente começar a identificar sinais em algo que acho que deve ser muito duro para a família falar sobre isso ou pensar que isso pode estar acontecendo, né? Com algum idoso dentro da família ou dentro da convivência, enfim. Bem-vinda, tá, minha querida? Obrigada. Muito prazer em estar aqui novamente na Vida em Foco. E o foco hoje são as pessoas idosas, né? Que estão ali no nosso dia a dia. Nós chegaremos um dia nessa idade, né, Carol? Sim, se Deus quiser, se Deus quiser. Uhum. Exatamente. E, Carol, violência, né? A gente tem a violência física, que a Carol bem pontuou. Existe a violência patrimonial, que é quando há um abuso sobre o patrimônio da pessoa,
estando ela vulnerável ou não, né? Todos podemos ser vítimas de uma violência patrimonial e a pessoa idosa está mais suscetível a isso. Nós temos a violência psicológica, que é quando há um abuso do bem-estar dessa pessoa ficar sendo pressionada, constrangida, né? O abuso psicológico, a violência psicológica, e tudo isso pode ser enquadrado como um crime contra a pessoa idosa que está na nossa legislação, e a pessoa idosa é protegida pela legislação específica do idoso, né? Então, agora, é um assunto bem amplo mesmo, Carol. Sim. Agora, quando a gente fala desse aumento, né, 38% é muito alto. Muito Quer dizer, alto. É absurdo. Sim. A gente está falando de um aumento de pessoas que estão próximas. Geralmente é assim, porque quando a gente vê casos de crianças, geralmente são pessoas próximas. Com o idoso também é assim ou não? Sim, com certeza. E a nossa população está envelhecendo, né? A gente já via isso há muitos anos falando do Japão, e esse movimento está chegando aqui no Brasil, até porque nós temos mais hoje condições de cuidar da nossa saúde, né? Temos mais medicamentos, e mais promoção do bem-estar. Então as pessoas estão envelhecendo com saúde, mas também ficam mais vulneráveis, porque existe também a questão tecnológica. Sim, diferença de gerações mesmo, né? Muito grande, né? E hoje eu estava, por exemplo, no almoço, almoçando com a minha mãe, e ela falando, meu Deus, eu já quase caí no golpe do sequestro falso. Ela não conseguia falar comigo, falaram que tinham me sequestrado, e ela foi parar na porta de um banco. Olha, né? E ela, que provavelmente sabia disso, acabou... Estava super informada, sabia e tal, mas na hora fica aquela emoção, ou seja, as pessoas ficam mais vulneráveis, né, emocionalmente, a vida tá com outro foco que não o trabalho, aquelas coisas, né, Carol? Então, quando a gente fala em pessoa idosa, a gente tem um núcleo ali familiar que às vezes ajuda muito e às vezes atrapalha muito. E de fato, como você falou, quem está próximo é que a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes acontece de uma filha ou um filho que já é maior de idade e fica dependendo daquela pessoa idosa. A pessoa não mal consegue se sustentar, tem que sustentar um filho maior de idade. Já se enquadraria nesse caso, por exemplo, de violência. Se a pessoa não tem condições, Carol, de se sustentar e está tendo que sustentar um outro que tem condições de trabalhar, que tem... Claro que a gente tem que cuidar muito com as exceções, com as necessidades temporárias e tal, mas se há um prolongamento, uma pressão psicológica nessa pessoa, quem está perto é importante ficar atento. Entendi. Então, esse ponto que você colocou, acho que é muito importante. Às vezes a violência está acontecendo sem uma... Sutil, talvez até sem uma intenção. Sim. Pode começar com uma necessidade, mas de repente vai se prolongando e a pessoa também não se dá conta que aquilo se torna um peso para o idoso. Exatamente. E vai controlando, pegando o cartão, né? Controlando as contas, não prestando contas. Porque muitas vezes você precisa de uma ajuda, né? Pela tecnologia, por isso que eu até mencionei. Você precisa de uma ajuda de um filho, de uma nora, de um genro, enfim. Mas quando aquilo começa a ultrapassar o limite do razoável, quando começa a faltar dinheiro para as questões básicas daquela pessoa idosa, sem dúvidas, é importante observar. Entendi. E o que a gente pode fazer, Carol? Existem inúmeros instrumentos públicos que resguardam a pessoa idosa. Então, um grande instrumento é, de fato, a polícia. Fazer uma denúncia mesmo. Fazer uma denúncia. Se você vê uma pessoa idosa que tem renda, mas está passando por uma situação de, às vezes, passando fome, e você sabe que a pessoa tem renda, procure. Às vezes a gente fala assim, não se meta no vizinho, não se meta na vida dos outros. Mas às vezes tem que se meter, né? Um pouquinho, acho que é importante. A gente vive em sociedade ficar atento, pelo menos, né? Exatamente. Né? Ou você vê um idoso que não sai de casa, que não tem mais comunicação externa, né? Ficar atento, chamar a polícia para essas situações também. A gente tem aqui no estado do Paraná, que é onde nós estamos, né, Carol? A gente tem o Disque 100, mas no seu estado você pode buscar na internet qual é o número que você pode ligar específico para auxiliar pessoas idosas. E tem o Ministério Público também, que é um grande aliado na proteção do idoso, e também as pessoas podem procurar o Ministério Público, né, através das suas promotorias especializadas em pessoas idosas, para fazer denúncias com relação a esses tipos de abuso. Tá. Doutora Giovana, e com relação a essas suspeitas, né, sinais, de repente você falou que o idoso que está muito em casa,
talvez está dependendo de uma tecnologia que ninguém ajuda, não consegue sair de casa, fazer as coisas, não consegue acesso ao próprio dinheiro no banco, enfim, né? Isso que talvez seja fácil de resolver, né? Se fosse uma situação comum. Pela tua experiência agora, é recomendado que se procure um diálogo com quem está mais próximo desse idoso? Em que sentido? Tentar entender? Porque eu acredito que a denúncia ela é um caminho, mas vai haver uma investigação também? É assim que funciona no Brasil? Sim, vai haver uma investigação. Até os nossos 18 anos de idade, nós somos dependentes dos nossos pais se a gente não trabalha, né? Então tem aquela obrigação legal dos pais proverem o sustento daqueles filhos menores de idade. Sim. Quando os pais são idosos, essa responsabilidade ela muda. E aí nós é que somos responsáveis pelos nossos pais se eles não tiverem condições de prover o próprio sustento ou não tiverem patrimônio, né? Porque às vezes a pessoa não tem renda, mas tem uma casa ou tem 2 casas, enfim, pode se organizar esse patrimônio. Então, os filhos são os primeiros responsáveis pelo bem-estar desses pais idosos, né? E aí sempre com muita cautela. Eu tô falando aqui numa situação geral e cada caso é um caso, tá, pessoal? Mas o que é importante? Se alguém identificar essa pessoa tiver filhos, buscar os filhos para realmente para entender, para saber até onde está indo. Mas também essa família pode se fechar. Sim, né? Como acontece tudo igual muito. Você falou, cada caso é um caso, né? Se existe ali talvez uma falta de informação, talvez o caminho vai ser um. Exatamente. Do contrário, aí talvez tenha que acionar realmente uma autoridade, né? E as autoridades pode ser, como a gente conhece para as crianças, o conselho tutelar pode ser utilizado também para as pessoas idosas. Tá. E aí eles vão fazer essa visita e conversar com os parentes, chamar as pessoas responsáveis, ir até o local, porque às vezes a gente como vizinho, amigo, não vão abrir a porta. Sim, mas quando chega uma autoridade pública, aí o acesso fica um pouquinho, né? Fala, opa, fica diferente, né? Fica mais sério. Preocupado. Com certeza. Exatamente. Doutora Giovana, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, um tema tão relevante, tá? Sempre bem-vinda. Eu que agradeço, Carol. Acho que a gente tem que cuidar aí dos nossos pais, avós, porque um dia vamos estar nessa posição também, Com né? certeza. Obrigada, minha querida. Agora, recadinho especial para você que está precisando de magnésio. Preste atenção. É aquele recado importante para você que precisa cuidar da sua saúde. Você que está sofrendo, lidando diariamente com dores crônicas, por exemplo, artrite, artrose, fibromialgia, você que tem aquele problema reumático que dói, causa dor, às vezes as articulações, o joelho, o pé, dói tudo. Gente, vai levantar da cama, é dor da planta do pé até o último fio da cabeça. Dá para você amenizar isso daí. Eu sei que já tentou de tudo, inclusive vive à base daquele medicamento de farmácia, que funciona somente como paliativo. Você usando o magnésio quelato da Joy consegue manter a sua saúde em dia. Isso porque ele tem ação analgésica, ajuda você a melhorar os casos de dores. O melhor do magnésio, o grande diferencial, é que ele age na causa do problema. Se é inflamação, ajuda você a desinflamar o seu corpo. Se é desgaste, ajuda você no equilíbrio do líquido sinovial, que reveste a cartilagem óssea e impede o contato de osso com osso. O frasco é novo, mas a qualidade do magnésio quelato da Joy é a mesma. A absorção rápida e você pode garantir ligando agora no 0800 591 8773. Ligou, além de você garantir hoje, ó, desconto especial. O preço de custo para você, precinho de custo, a gente vai cobrar somente o valor que é para fabricar. Vai sair mais barato para você do que aquele cafezinho que você toma todo dia. 0800 591 8773. Eu parcelo para você no carnezinho. Mando de presente o nosso cártamo da Joy, que é o poderoso seca-barriga, e vou mandar também o cálcio para melhorar a sua saúde óssea, saúde física. Use o magnésio quelato da Joy e você vai perceber na primeira semana de uso como vai trazer equilíbrio para a sua saúde. 0800 591 8773, desconto presente, parcelamento facilitado, mas tem que ligar agora. Vamos falar agora do Festival Aleluia, que vai começar em breve. E quem vai participar vai receber uma mensagem direto do Papa. Sabe por quê? Porque o fundador da comunidade católica Shalom teve um encontro pessoal com o Papa e mandou essa mensagem por ele. Então agora a gente vai trazer para você a mensagem do Moisés Azevedo, que é o fundador da comunidade Shalom, junto com o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. Acompanhe comigo.
eu me alegro profundamente por aquilo que a gente vive durante o Festival Aleluia. Como pastor da Arquidiocese de Fortaleza, uno-me a todos os jovens, mais de 300 mil, e certamente esse ano, muito mais, que aqui virão para viver a grande graça desse momento. Mas tem algo especial que eu desejo dizer para você. Veja só, através do encontro de Moisés com o Santo Padre, uma notícia nos foi dada com toda alegria para o nosso coração. Ou seja, o Santo Padre gravou e nos enviou um vídeo com a sua palavra, especialmente para o Festival Aleluia. O Santo Padre tem um amor imenso aos jovens. Ele tem um carinho muito especial ao coração de um jovem que faz a sua experiência com Jesus Cristo. Por isso, em grande respeito às palavras do Santo Padre, para que nós possamos viver isso juntos, nós apresentaremos pela primeira vez o vídeo do Santo Padre para o Aleluia durante o Festival Aleluia. E você não vai perder a oportunidade de ouvir a voz do Santo Padre, especialmente dita em língua portuguesa, para o seu coração e também para o coração de toda a igreja. E serão 5 dias de Festival Aleluia, começa a partir de amanhã. A TV Evangelizar vai transmitir em um horário alternativo, então é só você ficar ligadinho aqui na nossa programação. E estão esperando mais de 1 milhão de pessoas. Vamos ver os detalhes nesta reportagem que traz o nosso querido Victor Souza. Vai lá, Victor. Fortaleza já começa a viver a expectativa para mais uma edição do Festival Aleluia. Considerado um dos maiores festivais católicos da América Latina, o Aleluia chega à edição de 2026 com novidades importantes, entre elas a ampliação da Cidade da Paz, que ganha mais espaço para receber o público durante os 5 dias de programação. Aumentando a área, nós temos ali uma maior possibilidade, de circulação mais agradável. Na última edição, mais de 1 milhão de pessoas participaram do festival. A ação solidária arrecadou quase 14 toneladas de alimentos destinados a obras sociais da comunidade católica Shalom, além de mais de 1.200 doações de sangue em parceria com o Emoce. Nosso desejo é ultrapassar as 1.216 doações que foram coletadas no ano passado, então nós convidamos quem estiver no evento, procure o estande do Emoce. Com entrada gratuita, o Festival Aleluia já faz parte do calendário religioso, cultural e turístico do Ceará. A programação do festival traz novidades como Laura Salvador, Colo de Deus, que são pedidos grandes do público, já há alguns anos. A gente tem a presença de Rosa de Saron, Eliana Ribeiro, Guilherme de Sá. E o convite já está feito. De 22 a 26 de julho, venha viver dias de fé, esperança e encontro com Deus no Festival Aleluia 2026. Pra o mundo ouvir que a felicidade está aqui. E se o Brasil está em festa com o Nordeste no Festival Aleluia, Santa Catarina também tem uma festa muito tradicional que vai acontecer já a partir do dia 26 de julho até o dia 6 de agosto. É a festa do Senhor Bom Jesus de Araquari e teremos a participação especial e show de evangelização com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti, que vai acontecer no dia 31 de julho às 19h30. O evento é gratuito, é uma das mais tradicionais festas de Santa Catarina, acontece já há quase 2 séculos e o local é a Rua Coberta Ulisses Molon. Então participe também deste momento de evangelização, missa e show com o Padre Reginaldo Manzotti no dia 31 de julho. E daqui a pouquinho nós falamos sobre a devoção de Jesus das Santas Chagas e não existe desculpa para quem quer evangelizar, inclusive caminhoneiros que têm um grupo de oração e que viajam por esse Brasil afora levando a devoção, hein? Você vai conhecer um pouco mais, então volte aqui comigo. Saímos com imagens agora de Pontal do Paraná, no litoral do estado. Olha que imagens lindas que você está vendo, céu azul, cidade que nos acompanha pelo site da TV Evangelizar, emancipado em 1995, recente, formado por
diversas comunidades litorâneas. O município é conhecido pelas suas praias, pela preservação ambiental, por abrigar a Ilha do Mel, um dos principais destinos turísticos do Paraná. Já eu volto. E atenção, você que é de Itabira, Minas Gerais. O Santuário São Geraldo Magela vai iniciar 7 semanas de milagres, libertação, restauração profunda, do dia 28 de julho ao dia 8 de setembro. A cada terça-feira, você vai viver o Cerco de Jericó de Jesus das Santas Chagas, sempre às 19 horas. Então, leve as suas intenções e participe. Agora, falando em devoção de Jesus das Santas Chagas, se Itabira pode viver este momento, você também pode levar a devoção de Jesus das Santas Chagas. Olha o que fizeram esses caminhoneiros que montaram um verdadeiro grupo de mensageiros da Capelinha e rodam o Brasil inteiro levando Jesus das Santas Chagas. Acompanhe essa matéria. Quem vê os gigantes de ferro cortando as rodovias do país, muitas vezes não imagina a solidão que viaja dentro de cada cabine. Mas para centenas de motoristas brasileiros, o isolamento deu lugar a uma rede de comunhão que cresce em um ritmo impressionante. O que começou em fevereiro de 2024 com apenas 8 pioneiros, transformou-se em um movimento que cruza fronteiras internacionais. Trata-se dos Mensageiros de Jesus das Santas Chagas, caminhoneiros que transformaram suas boleias em altares itinerantes e criar uma verdadeira engenharia de fé no asfalto. Toca o sino, sacristão! E é no vidro do caminhão que a Capelinha se destaca, anunciando que ali viaja alguém sob a proteção de Jesus das Santas Chagas. Quem assume o volante com orgulho, ostentando o adesivo no para-brisa e a camiseta do grupo é a Liane Fuster. Há 3 anos, ela trocou 12 anos de plantões em hospitais como técnica em enfermagem pela dureza do trecho, após enfrentar uma depressão. Hoje sou grata, a Deus por Ele ter me capacitado para isso, Porque ser caminhoneiro não é simplesmente dirigir um caminhão. Você tem que gostar, você tem que ter fé em Deus, primeiro de tudo, porque a vida na estrada não é fácil. E foi na estrada que a Eliane descobriu o grupo Fé na Estrada e teve o privilégio de ser a primeira mulher entre os mensageiros. Ali criou uma intimidade com Deus que não conhecia antes. Eu rezava, eu acreditava em Deus, mas depois que eu entrei no grupo, a gente assiste muitas orações, as missas do Padre Reginaldo, A gente acaba tendo um ensinamento maior, E é cruzando fronteiras e desafiando a solidão do asfalto que a história desses caminhoneiros se une a uma rede de apoio emocional e espiritual que conta com uma logística de fé coordenada diretamente de dentro da cabine do caminhão. O grande mentor dessa engrenagem é o caminhoneiro Jurandir de Santa Catarina, que tem mais de 20 anos de estrada. Inspirado pelas pregações do padre Reginaldo Manzotti, conseguiu autorização para que o grupo funcionasse de forma nômade. Em abril de 2026, o projeto celebrou um marco gigantesco, 209 capelinhas em circulação. Eu fico feliz porque quando o grupo começou a crescer, assim, e eu formei os grupos, os mensageiros que vieram para me ajudar, tudo preparado já. E já estamos com 210, até mais um pouco, de mensageiros por esse Brasil e também Mercosul. Para o seu Jurandir, os testemunhos de livramentos e graças alcançadas provam o valor da companhia do oratório. Um motorista, um mensageiro, um dos primeiros, ele caiu fora de estrada. E ele não tombou o caminhão, ele só foi assim, o caminhão não tombou, não deu problema, sabe? Ele disse,
proteção de Jesus das Santas Chagas, porque ele estava com o filho dele, né? Entre os líderes que abraçaram a missão está o ex-gestor de frotas, Marcelo Bender. Em janeiro de 2025, ele chegou a recusar o convite para entrar no grupo. Mas meses depois, a fé o encontrou debaixo de um caminhão quebrado no pátio de um frigorífico. Eu estive num frigorífico ali onde eu tive um problema no meu caminhão, basculei a gabina, né? Levantei a gabina e eu estava embaixo ali fazendo manutenção. Quando eu saio de baixo ali, né, um calor, tô suado e tal, um pouco nervoso também, eu olho pro lado assim, num caminhão ao lado, a imagem de Jesus Santas Chagas no para-brisa, a capelinha ali. Aquilo na hora me tocou assim que eu fiquei com aquilo na cabeça. Lembrei do convite do meu amigo Marcelo Bastian na época. Marcelo resume a transformação que o movimento trouxe para a sua vida e para uma profissão tantas vezes desgastante e solitária. Eu entro no caminhão, eu já sou uma pessoa melhor, porque eu saio tranquilo, leve, feliz, né? Ao contrário de antes, que não sei, a própria profissão estava me sufocando. E hoje, através da capelinha, a gente temos no caminho, eu acho, num propósito bom. De mão em mão, de cabine em cabine, as capelinhas continuam rodando milhares de quilômetros. Mais do que objetos sagrados, elas se tornaram um combustível invisível que protege, conforta e une quem vive nas estradas. Que história linda e inspiradora desses caminhoneiros. Que alegria saber que Jesus das Santas Chagas está acompanhando vocês, abençoando. E olha, é uma alegria, né? Saber que Jesus das Santas Chagas está sendo conhecido pelos meios de comunicação, inclusive o meio de comunicação sendo o caminhão. Você sabia que a gente vai ter bênção para os caminhoneiros, para os motoristas de uma forma geral? Pode vir de bicicleta, pode vir de patinete, pode vir a pé receber a bênção de São Cristóvão nessa sexta-feira, porque no sábado é o dia de São Cristóvão, então nós vamos fazer a bênção aqui na rua lateral do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. É só você passar durante o seu dia, das 7 da manhã às 7 da noite, estaremos aqui. Venha, não perca essa oportunidade de abençoar as chaves do seu automóvel, enfim, você, né, principalmente, que vai receber a sua bênção. E também quero lembrar a você, já que estávamos falando de Jesus das Santas Chagas, que hoje é o dia do encontro das líderes mensageiras, dos líderes mensageiros, que vai acontecer aqui no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas, a partir das 19 horas, nesse momento ali de oração, de espiritualidade, com o padre Renato Redenson. Então, participe também aqui conosco. E agora vamos para um recadinho aqui da Glicotrate para você. Diabetes é uma das doenças que mais preocupa os brasileiros, por isso esse recado é tão importante. Se você convive há anos com os desconfortos que são associados às alterações dos níveis de açúcar no teu corpo, preste atenção. Cansaço constante, formigamentos, aquela sensação de pernas pesadas, tonturas, dificuldade para dormir à noite e levanta várias vezes também à noite com aquela vontade de ir ao banheiro. E isso impacta diretamente a nossa qualidade de vida. E é pensando nisso, na sua qualidade de vida, que várias pessoas estão conseguindo incluir o Glicotrate na rotina e essa rotina se torna um cuidado a mais. Uma fórmula com origem natural. Ele vai auxiliar nos cuidados com o equilíbrio da sua glicose e ele contribui para mais bem-estar no dia a dia. Além disso, manter os níveis adequados de açúcar no seu organismo é um passo importante para você que busca mais disposição, energia e qualidade de vida. E tem mais, para você adquirir hoje o seu tratamento, eu vou mandar um presente muito especial. O Ultra Blend, o nosso seca-barriga, esse tratamento incrível que te ajuda a desinchar e acelerar o seu metabolismo. Ele te dá mais energia para as tarefas do dia a dia e te ajuda a reduzir peso e medidas. Este super presente vai acompanhado do novo livro do nosso querido Padre Manzotti, Inabalável. Olha que presente especial para você que está aqui conosco na TV Evangelizar. Portanto, ligue agora 0800 555 5123 e garanta o seu kit de presente adquirindo hoje o Glicotrate com 70% de desconto e pagamento facilitado, até 12 vezes sem juros. Já sabe que aposentado e pensionista tem condição única e especial. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Ligue agora e saiba mais.
E hoje a igreja celebra a memória de São Lourenço de Brindisi e você vai conhecer mais da história desse santo agora. Nascido em 1559, no sul da Itália, São Lourenço de Brindisi recebeu o nome de Júlio Cesare Russo. Órfão ainda na infância, foi confiado aos cuidados dos franciscanos e mais tarde ingressou na Ordem dos Capuchinhos, adotando o nome de Lourenço de Brindisi. Sacerdote, pregador e estudioso das Sagradas Escrituras, destacou-se pelo profundo conhecimento da Bíblia e pelo domínio de diversos idiomas, como o hebraico, o grego e o latim. Sua sabedoria o tornou uma das grandes vozes da Igreja Católica no contexto da Reforma Protestante, dedicando-se assim à evangelização, ao diálogo e à defesa da fé. Além da pregação, São Lourenço exerceu importantes missões diplomáticas e contribuiu para a expansão da Ordem dos Capuchinhos em diversas regiões da Europa, principalmente na Alemanha e na Áustria. Faleceu em 22 de julho de 1619, em Lisboa, durante uma missão a serviço da Igreja. Foi canonizado pelo Papa Leão XIII em 1881 e proclamado doutor da Igreja pelo Papa São João XXIII em 1959, recebendo o título de doutor apostólico. São Lourenço de Brindisi é considerado padroeiro dos biblistas, dos estudiosos das Sagradas Escrituras e dos capelães militares, sendo lembrado até hoje como exemplo de inteligência, zelo missionário e amor à Palavra de Deus. Esse foi o nosso quadro Curiosidade dos Santos, que a gente traz aqui para você aprofundar a sua devoção e conhecer mais dos nossos santos. E se você ficou comigo até aqui e ainda não fez a sua contribuição mensal, posso te fazer esse lembrete? Com todo carinho, porque nós precisamos da sua ajuda. Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer no nosso dia que acabamos esquecendo. Às vezes você se programou, não parou para fazer. Então, tá aqui na tela o nosso QR Code para você já abrir. Já aproveita agora, pega seu celular, abre o seu aplicativo bancário e aponta para esse QR Code, que é uma forma segura de você fazer a sua contribuição. Não deixa passar, não. Nós estamos já no final do mês e nós precisamos arcar com os custos que, com muita alegria, nós arcamos para evangelizar, mas é sempre com a sua ajuda. Então, faça a sua contribuição e muito obrigado por fazer parte da Associação Evangelizar é Preciso. Continue aqui na programação da TV Evangelizar, que tem muito mais para você, e eu volto amanhã no mesmo horário, às 3h30 da tarde, depois do Terço de Jesus das Santas Chagas. Fique com Deus.